In 2008, our generation had the experience that an earlier generation had in 1929. A bubble that had been created in the guts of Anglo-Saxon capitalism in Wall Street burst. With it, the financial system, which was begetting this bubble, collapsed. October 29th, 1929, Black Tuesday. The New York Stock Exchange is in a panic. Frantic investors have scrambled to unload their stocks at any price. Everyone wants to sell. No one wants to buy. Suddenly, even the most gilt-edged securities are practically valueless. The stock market crash has come, and the Great Depression has begun. Dentro desse debate econômico, há aqueles que, no fundo, defendem o caminho, esse primeiro caminho, o caminho da austeridade por meio dos cortes de gastos de serviços, porque, no fundo, não querem um estado de bem-estar social, não querem um estado que limite o sistema capitalista. A sociedade quer saúde pública, a sociedade quer educação pública, está muito claro, né? Isso não, em nenhum momento se desistiu, enquanto sociedade, de ter essas coisas. Mas, no fundo, o que você faz é falar assim, olha, não, mas não dá, você não pode querer isso, porque, olha, tem aqui uma ciência, a economia, que está dizendo que a única alternativa para a gente resolver essa crise econômica é conter os gastos, reduzir o tamanho do Estado. Se não fizer isso, a gente vai explodir a dívida pública, vai colapsar, etc. De alguma forma, você convence a população de que tem que se sacrificar em nome desse bom comportamento, né? Essa ideia da austeridade como se você se comportar bem, você vai ver que todo mundo ganha no final. E isso vai limitando a própria democracia e vai criando também esses monstros que a gente está vendo agora, que surgem do desespero um pouco de uma população que vê que o sistema não está mais atendendo as suas demandas e os seus interesses e que quer outras soluções, que não acredita mais nesse establishment, que não acredita mais nesse tipo de discurso, que percebe que ele não beneficia a todo mundo de forma igual, né? E começa, então, a apostar em falsas soluções também da extrema-direita, né? De que a culpa, então, é dos imigrantes, ou a culpa é dos mais pobres, dos negros, das minorias, né? Isso é um discurso que vai ganhando espaço nesse contexto onde, claramente, os governos não estão conseguindo entregar aquilo que a população demanda. Push all the costs onto the weakest of shoulders in the periphery of Europe is what is responsible for the re-erection of the borders, the fences, jingoism, misanthropy, nationalism, racism. La classe moyenne, de laquelle on a dit toujours, j'ai entendu dire moi depuis l'université, qu'il faut dans la société une grande classe moyenne parce qu'elle pacifie la société. C'est la meilleure façon d'aller vers une société calme et sereine, qui travaille normalement et qu'il n'y a pas de grandes tensions. Avoir une très large classe moyenne. Or, aujourd'hui, le système détruit complètement la classe moyenne. On s'aperçoit que, bon, il y a la classe pauvre qu'on connaît depuis toujours, on ne fait plus rien pour elle, et on détruit aussi la classe moyenne de plus en plus. Le pouvoir politique laisse son pouvoir au pouvoir d'argent, aux banques notamment. C'est déjà un peu le début de la fin de la démocratie. Hein. Et avec les résultats qui sont ces résultats-là, le chômage énorme qu'on a en France, qu'on a un peu partout dans le monde, et qui est aussi, comme je disais, la destruction de la classe moyenne. Et on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de pauvres et de plus en plus de riches. Ça a commencé à la fin des deux blocs, parce que le capitalisme avait la peur du communisme, et le communisme avait la peur du capitalisme. Donc il y avait une sorte d'équilibre, et puis le communisme est tombé. À partir de ce moment-là, le capitalisme est devenu le hypercapitalisme, et il a eu tout le pouvoir pour faire ce qu'il voulait. Of course, capitalism is not particularly good at looking after itself, in the sense that when the vested interests, capitalist interests, are allowed to run amok, to do whatever they want, as they are, because they're not constrained by any political process, then in the end, like a stupid virus, they end up killing the organism in which they live. And the organism in which they live, of course, is global society. So they are damaging global society so much that in the end they are going to hurt themselves. But of course, in the process they hurt
hundreds of millions of innocent people. I very much fear that unless there is a democratic movement in Latin America, in Europe, in the United States, in the whole world, to counter the ill effects of this calamity, we're going to descend into a postmodern 1930s. And as we know, that didn't end very well. O capitalismo, que em algum tempo foi progressista, ele não conseguiu resolver as necessidades básicas da população. E, portanto, do ponto de vista econômico, ele não democratizou no sentido de garantir para que cada membro da sociedade tivesse direitos iguais naquilo que é fundamental do trabalho, da escola, da moradia, da terra. E temos uma crise social gravíssima, porque durante todo o século XX as pessoas podiam ascender socialmente, podiam resolver seus problemas. E agora o que nós estamos assistindo é cada vez mais novos contingentes de milhões de pessoas excluídos, inclusive do sistema de exploração. Ou seja, os capitalistas nem precisam mais explorar os pobres. Você vive numa sociedade em que as maiorias não têm oportunidade de se realizar como cidadãos plenos do ponto de vista da economia, da sociedade, da cultura, da educação, evidentemente que não há uma sociedade democrática, ainda que ele vote. A tendência de todo mundo é imaginar que os donos do poder são aqueles que detêm o poder político, portanto, o presidente, os governadores, os legisladores, senadores, deputados. O poder facilmente compreensível é o poder econômico, né? Se você detém o poder econômico, todas as outras formas de poder são subalternas a esse. Então, se você olhar o orçamento da União Brasileira, você vai ver que o principal beneficiário são juros e as amortizações da nossa dívida interna. Para quem vai esse dinheiro? Bom, esse dinheiro vai, em primeiro lugar, para os bancos nacionais, em sua maioria, mas alguns bancos estrangeiros também, para as seguradoras e para os fundos de investimento e para a elite empresarial e elite pessoal. Eu acho que seria razoável dar a esse grupo o nome, no caso do Brasil, de donos do poder. O setor bancário foi o mais lucrativo entre as empresas de capital aberto no Brasil em 2016. Das 20 empresas que mais lucraram no Brasil em 2016, 6 são bancos. Itaú Unibanco e Bradesco ocupam as duas primeiras posições. Entre os maiores prejuízos de 2016, não há nenhum banco. Vanguard Group, maior fundo de investimentos dos Estados Unidos, controla algumas das empresas mais poderosas do mundo. Parte delas, concorrentes. É o maior acionista de 5 instituições financeiras de peso. Das maiores empresas de tecnologia e comunicação e de outras multinacionais. É um dos maiores acionistas de outras gigantes do mercado. El concepto de corporación, que es un concepto muy amplio y que incluye corporaciones que pueden ser lo de Bill Gates, a la de las farmacéuticas, a la Novartis. Estas corporaciones ya tienen presupuestos que son más grandes que el presupuesto del Estado. Y la presión que estas corporaciones ejercen en gobiernos es de hecho un gobierno sombra que siempre está allá. Si uno ve cuántas son las lobbies de las multinacionales en Bruselas, para dar la idea solamente eso, es un ejército. Son más de 70.000 personas que viven solamente para garantizar el seguimiento de leyes en las comisiones, en todos, de manera que el gobierno, al final, directamente o indiretamente, responde antes de todos a corporações. Quando eu digo que no Brasil os donos do poder estão representados por essa dívida interna de 3 trilhões, é porque, para mim, parece razoável imaginar que quem fica com praticamente a metade de tudo que é arrecadado em impostos tem uma fatia muito relevante e muito importante do poder.
Nos Estados Unidos não existe ninguém com 50% ou perto disso. Mas existe um grupo que é quem tem a maior fatia do orçamento. E sobretudo, se você pensar na parte livre do orçamento, que é aquela que eles chamam de discricionária, que é a parte que você pode alocar aqui, ali ou lá, porque as outras partes são todas já engessadas por lei. Então, o grupo que leva mais da metade dessas verbas discricionárias nos Estados Unidos é a indústria bélica. Esse interesse não é o interesse da população americana, da mesma forma que o interesse da população brasileira não é ver esses grupos grandes econômicos, financeiros, receberem metade de tudo que nós pagamos de impostos. Você não vai perguntar aos empresários se eles são contra ou não algo que fere a soberania nacional. Você tem que perguntar aos políticos eleitos pelo povo. Essas preocupações com o capital especulativo já vem de longe, né, das crises lá final dos anos 80, anos 90, mas isso se acentuou muito nesse período recente. O que declanchou, ou desencadeou a crise do Lehman Brothers foi isso, foi a passagem de tantos recursos para a área financeira, com investimentos que cada vez tinham menos a ver com a realidade e criando uma imensa bolha, primeiro no setor imobiliário, depois mais ampla, e que estourou. E eu acho que isso tem uma correlação também com uma acentuada piora na distribuição de renda no mundo, mas em particular nos grandes países capitalistas, inclusive nos Estados Unidos. Então, na realidade, o que você tem é uma crescente dominação do poder financeiro sobre os governos, derivada da liberalização dos fluxos de capital. Até a década de 70, quando você tinha o Acordo de Bretton Woods, os fluxos de capital eram muito limitados, atendendo a uma demanda do imediato pós-guerra. No imediato pós-guerra, havia uma clara leitura de que a crise dos anos 30 havia sido derivada de uma liberalidade excessiva com a especulação financeira e que, portanto, você teria que regular aquilo ali. Você regulou e teve o chamado 30 anos gloriosos do capitalismo, com muito crescimento, distribuição de renda, industrialização e a criação das sociedades de classe média, como era o caso dos Estados Unidos. Era, não é mais. So hardly realizing it, they come into their purchasing stage and are off on a wild, non-stop ride. It's a happy-go-spending world. Right now, you can ride along with the happy-go-spending. Buy it now, young adults of today. Ride with the young adults who are buying 70% of all homes sold. A partir dos anos 70, com a perda de dinamismo e aí tem vários motivos para a perda de dinamismo desse arranjo, você parte para a liberalização financeira. Aí você começa a ver as recorrentes crises financeiras, crescimento menor, com mais acumulação de capital e menos acumulação produtiva, concentração crescente da renda e da riqueza e perda de autonomia dos governos. Por quê? Porque o governo agora ele está lutando contra massas enormes de capital que circulam livremente no globo. Feijão me falta arroz, se compro arroz me falta açúcar. Sou mais um nessa muvuca. Quando tudo tem me falta gás, ainda bem que os vizinhos ajudam. Que vida maluca, onde o pobre fica mais pobre, o rico mais rico, confusão o povo evita. Pra gente é assim, ninguém visita já. Onde o pobre fica mais pobre, o rico mais rico, confusão o povo evita. Dinheiro pra gente é assim. Obviamente, a Europa é um cenário privilegiado para você pensar o poder do setor financeiro sobre as decisões dos governos nacionais.
dá um caso emblemático disso. Quando Syriza ganha na Grécia, tem uma reunião entre o Varoufakis, que era o então ministro das Finanças grego, com o ministro das Finanças alemão. E o Varoufakis vem falar, olha, eu vou querer renegociar os termos do endividamento, porque a gente não tem como, na verdade, dar conta desses termos atuais, a gente quer renegociar isso aqui. E o ministro alemão fala, não há possibilidade, o governo anterior já assinou, tá decidido, vai ser assim. Aí o Varoufakis fala, mas a gente acabou de ser eleito com um outro projeto. O povo grego, olha, por mim não teria nem eleição, diz o alemão. Mas já que vocês querem ter eleição, façam, mudem o governo, mas os termos são os mesmos. Na verdade, você tira das populações, né, o direito de definir as rotas e os caminhos do seu país, porque os caminhos do seu país estão necessariamente definidos a priori pelas relações econômicas de poder que são, digamos assim, centralmente de interesse da esfera financeira. O termo financiarização é um termo que capta uma dimensão muito importante do que está acontecendo na economia mundial, no planeta, nas últimas décadas, que é a hegemonia crescente, ou peso relativo crescente das finanças nas economias avançadas e menos avançadas do mundo, né? Então, a participação do setor financeiro no PIB, nos lucros, né? A influência das instituições financeiras, das grandes corporações financeiras nos processos econômicos e políticos cresceu tanto que alguns economistas passaram a usar esse termo financeirização como uma forma de resumir esse fenômeno amplo e complexo, né? E não tem dúvida que é um elemento central do desenvolvimento do capitalismo nos últimos 30 anos, desde a década de 80 pelo menos. O que há é uma mudança estrutural nos processos econômicos, né? Eles estão cada vez menos físicos e mais virtuais. E a chamada financiarização é uma parte disso. Você está lidando com muitas pessoas tolas no mercado. É como um grande cassino e todos os outros estão bêbados. Warren Buffett, mega investidor, terceiro homem mais rico do mundo, 1974. Entre 2010 e 2015, a riqueza da metade mais pobre do mundo diminuiu 38%. A fortuna dos 62 mais ricos aumentou 45%. Apenas 28% da atividade bancária são usados da economia real. 51% dos lucros das empresas norte-americanas de capital aberto são usados na recompra de ações da própria empresa para aumentar o seu valor. 35% dos lucros são distribuídos para os acionistas em dividendos. Só 14% são investidos. O sistema financeiro, por sua vez, o que vai fazer com esse dinheiro? Se ele investisse, né, o que se faz de investimento mesmo, devolver o dinheiro à produção, tudo bem. Não só não investe, ele faz reaplicações financeiras. Investimento é diferente de aplicação, certo? Aplicação financeira, você move papéis, né? Você pode mover imensos papéis e não vai ter um par de sapato a mais no país, né? Você não tem produção. Não só eles não reinvestem, mas colocam dinheiro lá fora, que rende no sistema especulativo internacional, ou pode até voltar para ser investido aqui, mas não só não é investido em termos de atividade, né? Ele sequer paga imposto, porque está em paraísos fiscais. É um processo de irresponsabilidade. As pessoas movimentam enormes fundos de um país para outro, de um setor para outro, sem transparência, sem clareza quanto a se aquilo tem alguma utilidade social. Porque, teoricamente, o sistema financeiro deve servir ao propósito meritório de trazer recursos dos setores superavitários para os setores deficitários que querem investir, né? Mas esse é o livro-texto. A realidade é que esses intermediários, o atravessador domina. Entende? Em vez de ser um intermediário, ele passa a ser
o objetivo em si. O meio vira um fim. A esfera financeira tem uma lógica própria, que é a lógica da valorização de curto prazo, da fungibilidade do capital, quer dizer, da possibilidade de você trocar de posição muito rapidamente. Eu estou comprado em real, de repente eu estou vendido em real no dia seguinte. Eu mudei a minha posição no dia seguinte. A decisão produtiva não é assim. Se eu decidir produzir, eu apostei que vai ter demanda, por exemplo. Eu apostei que esse país vai crescer. Eu não posso no dia seguinte falar, desistir, porque eu já imobilizei o meu capital. No capital financeiro, o capital não é imobilizado. Ele é sempre volátil, sempre fluido. Você pode mudar de posição muito rapidamente. Exatamente pela fluidez do capital, quando um investidor grande ou um banco grande muda de opinião, isso pode gerar uma onda de mudanças de opinião que gera um colapso do sistema financeiro. A partir daí, a teoria econômica começa a trazer para o seu debate a ideia de profecias autorrealizáveis, que são quando os profetas do mercado financeiro preveem alguma coisa e eles mesmos têm capacidade de realizar essa profecia. Não é que eles preveem porque vai acontecer, preveem porque eles querem que vai acontecer. E acontece porque eles querem que vai acontecer. O capital financeiro tem uma lógica suicida, homicida, se tu quiseres. O jovem que está na frente do computador, que é uma pessoa simpática, que até dá para as obras da igreja, leva os filhos aos melhores cuidados, é até solidário, contribui para o clube de futebol, para os grupos de caridade. Quando se senta ao computador é um assassino. Ele pode levar um país à bancarrota de um dia para o outro. Foi o que aconteceu com a Grécia. Se ele vê que realmente há uma possibilidade de não cumprimento das obrigações do Estado dito soberano, da dívida soberana, ele joga e arrisca no sentido de que a bancarrota, a falência do país vai ocorrer. E o seu próprio ato produz a falência. É o que nós chamamos os self-fulfilling prophecies, isto é, as profecias autorrealizadas. Portanto, é um assassino. Portanto, este é o capital financeiro que nós temos na mão. O potencial de destruição que existe nos movimentos financeiros internacionais e nacionais é muito grande. Um banco grande em crise pode desestabilizar o orçamento de um país. As instituições bancárias são mais perigosas para as nossas liberdades do que os exércitos permanentes. Thomas Jefferson, 1816. A arte é o tecido da resistência. Respeitado no Brasil e reconhecido em importantes festivais de teatro, como o de Curitiba, o Grupo Código é pouco conhecido na cidade onde atua há mais de 10 anos. Se reúne final de semana e feriado, né, que são os dias que a gente está livre, né, para poder atuar, né, na área que a gente gosta, no local que a gente gosta e poder tentar, através dessa troca, né, do teatro, de temas, de assuntos sociais, né, saber como e de que forma a gente coloca isso no palco para poder provocar e fomentar discursos, opiniões e ver possibilidades de alguma coisa. A gente se reúne através disso, né? Muito trabalho fora e quando a gente não está trabalhando, a gente está trabalhando aqui. A gente muitas vezes tira do nosso bolso, como membro da companhia, como membro do grupo Código, para poder acertar as dívidas que o próprio grupo tem. A gente não consegue investir, a gente não está conseguindo nem pagar o aluguel do espaço. A gente está devendo 1 ano e 2 meses, indo para o 1 ano e 2 meses agora. O Japeri, muitas pessoas falam que é uma cidade de dormitório mesmo. E aí a gente tem um problema que a galera trabalha de segunda a sexta ou segunda a sábado. Chega em casa cansado e aí domingo não tem um tempo de se reunir nem, por exemplo, com a associação de moradores. Eles querem descansar, porque no outro dia eles voltam para a labuta, voltam para o trabalho. Estamos vivendo uma verdadeira guerra dos lugares.
que é essa guerra dos lugares? Ela é basicamente o conflito, a tensão entre, de um lado, o uso do espaço e a forma da apropriação do espaço dominada, hegemonizada pelo potencial de rentabilidade financeira desse espaço, versus todas as outras formas de ocupação do espaço, todas as outras formas de vínculo entre os indivíduos e o território. Inclua aí as favelas, inclua ali as periferias, inclua aí as ocupações culturais, as ocupações provisórias e semipermanentes. Elas estabelecem com o território uma lógica que não é exatamente a lógica da propriedade privada e individual. A mercantilização da casa é uma das áreas onde o setor empresarial da produção de bens pode, então, crescer e ofertar, e, mais recentemente, a moradia como um elemento essencial num circuito financeiro que utiliza um capital financeiro excedente global acumulado nas corporações e nos indivíduos, que fica permanentemente procurando aonde ele pode ser investido para poder ganhar juros, para poder ser remunerado, para crescer mais, para procurar onde ele pode entrar, para poder ser remunerado, para crescer mais, e assim crescer cada vez mais sem nenhum vínculo, nenhum zero com as necessidades das pessoas, das comunidades. As nossas cidades se tornaram verdadeiras máquinas de produzir sem teto, né? Porque você investe, facilita o crédito para a construção civil, né? Enfim, naturalmente está ligado a todo um sistema de financiamento de campanha eleitoral e tal, uma articulação histórica da construção, do setor da construção, do setor imobiliário com o Estado, né? Nessa articulação você produz desenvolvimento urbano, você traz equipamentos privados, você constrói centros hoteleiros, você constrói estádios, como foi no caso da Copa do Mundo, nas Olimpíadas. Essas construtoras têm a sua atuação na construção pesada, outras na construção civil. Elas se articulam com os financiadores, com os bancos que financiam seja a casa própria ou a construção, e aí o financiamento de campanha eleitoral tem um peso novamente nisso, né? Compram terras. Então, elas controlam pela terra, e aí com isso controlam o valor de mercado, né? Fazem o investimento dos empreendimentos a critério dela, e obviamente não vai fazer habitação popular, porque isso não é rentável, ela vai fazer o que é rentável, não o que é necessário para o direito à cidade, né? E criam um ambiente urbano e reproduzem um ambiente urbano de segregação. Você valoriza regiões da cidade e vai expulsando. A valorização é um processo de expulsão. Dos 4 maiores bancos brasileiros, 2 são privados e 2 são estatais. Os estatais sofrem o assédio permanente de políticos gananciosos que tentam a qualquer custo privatizá-los. Estes são capazes de privatizar empresas públicas rentáveis para tirar uma casquinha dos seus lucros. É cada vez mais gritante que tem um setor, né, o lucro dos bancos a cada ano é recorde e a economia brasileira na maior recessão da história. Quer dizer,
Essa desconexão, ela vai ficando cada vez mais nítida, as pessoas vão entendendo, mas ainda tem umas pessoas que caem um pouco nesse discurso midiático dos analistas econômicos convencionais que ficam o tempo todo tentando associar essas duas coisas, tentando jogar para as pessoas a ideia de que um setor financeiro que vai bem, no fundo, significa que os investimentos do setor produtivo também vão ser retomados e também vão bem. Eu acho que a crise de 2008 ela mostra muito claramente que não é o caso, que uma crise financeira pode prejudicar a economia real, muito, né, e prejudica até agora, mas que o setor financeiro se recuperou muito rápido dessa crise, enquanto a economia real está até hoje patinando. Impressionante verificar que houve uma crise profunda em 2008, 2009, 2010, no centro do sistema financeiro internacional, Estados Unidos e Europa. Essa crise revelou em toda a extensão a fragilidade desse sistema desregulamentado, privado, poderoso, inchado. A crise provocou um estrago, foi a maior crise desde os anos 30. E, no entanto, ela deixou poucas marcas na estrutura de organização do sistema financeiro e nas suas relações com o poder público. Ao proteger as grandes corporações responsáveis pela crise, eles não chegaram a corrigir a crise, não corrigiram as origens da crise, as debilidades estruturais do sistema, não colocaram o dedo na ferida. Se continua a ver o problema, entende? Então isso mostra a resiliência do poder financeiro ou da financiarização, porque ela passa por crises dramáticas e sobrevive e volta. Os responsáveis por esse processo, que preço pagaram? Pouquíssimos foram presos ou responsabilizados pelo estrago que fizeram, talvez porque estivessem dentro da lei. O problema estava na lei, o problema era mais fundo, entende? A dívida pública brasileira aumentou 11,42% em 2016, chegando a 3,11 trilhões. Há 10 anos, era menos da metade. Em 2016, 367,67 bilhões estavam relacionados a despesas com juros, maior valor da série histórica. 23,1% dos detentores da dívida são instituições financeiras. No primeiro mundo, 4%, 5% do que é arrecadado é gasto com juros. Em países mais parecidos como os nossos, o México e tal, vai para 8%, 9%. Mas ninguém paga mais do que 15% do que arrecada, a não ser pontualmente em um ano por causa de uma guerra civil ou qualquer coisa. Então, se o mundo inteiro a média é 7, 8%, nós não podemos pagar 47% do que a gente arrecada. Por quê? Porque nós estamos tirando para entregar aos donos desse poder em troca de quê? De nada. Tudo o que nós arrecadamos, a metade vai para pagar juros, tirando benefícios sociais e coisas essenciais da população brasileira, e isso priva o quê? Priva os brasileiros de terem escolas públicas decentes, de terem saúde pública confiável e aceitável, de terem estradas à altura da capacidade econômica do país. O rombo não é de dentro do governo, o rombo é do sistema financeiro. A massa de recursos retirada através do sistema da dívida pública é que gerou a crise, é que gerou o rombo financeiro. Não é porque se investiu demais na educação, ou no Bolsa Família, ou no aumento de salários, coisa do gênero. É pelo fato de ser retirar o dinheiro da economia real, produtiva, e ter transferido esse dinheiro para intermediários financeiros que, por sua vez, jogam isso lá fora ou jogam em outros produtos especulativos. Mas, basicamente é o seguinte, eu coloco minha poupança no banco. O banco me paga uma merreca. O banco pega essa minha poupança
coloca em títulos do governo, liquidez total, risco zero, e o governo lhe paga 14%. De onde o governo tira esse dinheiro para pagar aos bancos sobre o meu dinheiro? Dos impostos. Quem paga os impostos? Professor Ladislau. É uma forma de pegar dinheiro da população através dos impostos e passar para os bancos. Não muito diferente do que se fez com a Espanha, com Portugal, com Grécia, com tantos outros. Espanhóis e portugueses que perderam casas para bancos durante a crise foram às ruas contra a Troika. 800 mil apartamentos foram construídos por ano na Espanha, no auge da bolha. Sem condições de pagar o financiamento, famílias se endividaram. Portugal também entrou em colapso. Em seguida, foi a vez dos gregos. Primeiro-Ministro tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. O Sr. Deputado Nuno Magalhães sublinhou os resultados das conclusões do último Conselho Europeu quanto ao quadro financeiro multianual. As pessoas não se podem manifestar, sobretudo nestas condições. Peço ao Sr. Primeiro-Ministro que aguarde um pouco para prosseguir. Obrigado, Sra. Presidente. A intervenção. As conclusões do Conselho Europeu interrompe-se aqui 2 minutos. Eu peço às pessoas que se retirem ou que silenciem. A partir de um certo momento, com juros tão altos, o governo não consegue mais restituir a dívida, sequer pagar a totalidade dos juros. Então, os juros não pagos se acumulam no estoque da dívida, certo? E você tem essa explosão da dívida, se gerou uma mama, digamos assim, esse aprisionamento da política através da dívida, hoje é estudado internacionalmente como captura do poder. Nós somos gregos ou a Grécia é o Brasil? O confronto de poderes entre bancos avassaladores e poderes políticos enfraquecidos parece agora inevitável. Um resultado positivo desta luta, a priori desigual, só pode ocorrer por meio de mobilização de cidadãos que estejam plenamente conscientes do que está em jogo. François Morin, autor de A Hidra Mundial. And the question arose to the European Union, well, what are they going to do? Are they going to rescue the Greeks or are they going to rescue the banks? And the rule is that if there's a conflict between the well-being of the banks and the well-being of the people, you choose to support the banks. The Europeans are supposed to be lending money to Greece, but almost none of it goes to Greece. Most of it goes directly to the banks. In the US case, the assumption was if you bailed out the banks and you filled the banks with money, then the banks would lend. But in fact, the banks are so busy trying to recapitalize themselves, so no money is really being lent out. And money is being circulated between banks, so one bank can support another bank. What does the central bank do? It actually starts to issue more money. It engages in something they like to call quantitative easing, which is basically creating new money out of nothing. And then the new money is created out of nothing, and you give it to the banks, and you say, well, you've got to do something with it. So the banks actually, what do? They lend it to people to buy in the stock market. And so actually stock prices come back, okay? But the people get nothing.
Sociedades e governos precisam ser capazes de permitir, encorajar os poucos a reterem a maior margem de lucro. Nós achamos que os ricos provavelmente se tornarão mais ricos nos próximos anos. Implicação: gostamos de companhias que vendem para ou servem aos ricos, bens de luxo, bancos privados, etc. A Terra está sendo sustentada pelos braços sarados de seus empreendedores plutocratas, goste ou não. Plutonomy, memorando do Citigroup para grandes investidores, 2005.